Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor possa fluir no meio de nós. Que o Senhor possa, ó Deus, falar conosco segundo o Teu querer. Que possamos sair daqui edificados essa noite. Senhor, dá-nos estratégias, dá-nos direcionamento. Que possamos ter uma palavra profética, Senhor. E que possamos sair daqui, ó Deus, debaixo da Tua graça. Querido Espírito Santo de Deus, toma a frente. Tenha liberdade nesse culto, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Carta aos Gálatas. Deus colocou uma palavra para que pudéssemos meditar. E eu estava ali no gabinete do pastor, em oração, em espírito. E em poucos minutos que restavam para o culto, eu li a carta toda de Gálatas, que o Espírito de Deus me impulsionou a falar sobre essa carta. E essa carta é uma carta que aparentemente foi escrita para uma igreja desviada, porque há muitas repreensões nessa carta. Mas na verdade não é uma carta escrita para uma igreja desviada. É uma carta escrita para uma igreja que haviam dois grupos de pessoas dentro da igreja. E esses grupos de pessoas estavam disputando pela veracidade ou pela verdade. Quando falamos, por exemplo, que os apóstolos, ou lemos na Bíblia, que eles examinavam as Escrituras, logo vem na nossa mente que eles tinham uma Bíblia na mão. E que eles abriam a Bíblia e liam a Bíblia. Mas na verdade, o Novo Testamento não estava na mão de ninguém nessa época. Eles só tinham nas suas mãos o Velho Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito e todos os seus textos foram escritos em cartas separadas, que foram juntadas depois de 100 anos, foram juntadas depois de 200 anos e foram confirmadas no Concílio de Creta em 356 depois de Cristo. Ou seja, quando falamos que os apóstolos que pregavam a palavra de Deus examinavam as Escrituras, eles examinavam Jesus no Velho Testamento para provar que Ele era o Cristo verdadeiramente. Só que quando se fala da carta aos Gálatas, Paulo começa a carta dizendo assim que ele, juntamente com os apóstolos, aprovaram aquilo que deveria ser ensinado. E ele diz que pela mão dos apóstolos, ele foi enviado aos Gálatas. Mas como no momento não poderia estar presencialmente, enviou carta a eles, explicando a respeito de quem Jesus era e qual era a liberdade que teríamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, nessa carta, nos 6 capítulos, ele faz uma disputa tremenda a respeito de que aqueles que vivem sobre o jugo da lei não estão debaixo da graça. Mas aqueles que estão debaixo da graça salvos estão pelo esforço de Cristo na cruz do Calvário. Havia uma disputa muito grande sobre a religiosidade dentro dessa igreja. Essa igreja estava sendo tomada por um grupo de pessoas que diziam que se as pessoas não fossem circuncidadas na carne, não herdariam a salvação. Porque a circuncisão foi apresentada desde os primórdios. Moisés ensinou a circuncisão. Os grandes pais da fé ensinaram a circuncisão. Então, todos deveriam ser circuncidados. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, você vai ver o apóstolo Paulo retornando para o meio dos apóstolos junto com a igreja, ou representantes da igreja da Galácia e de outras cidades, para discutir a respeito desse assunto. E quando eles estão disputando a respeito desse assunto,
O apóstolo Pedro, que tinha participado de um concílio anterior juntamente com Paulo por conta de um desentendimento, ele se levanta e diz assim: como é que podemos não permitir que a palavra seja pregada em meio aos gentios como Cristo quis que fosse? Aqueles que estão debaixo da lei já pregam nos templos e nos sábados, mas nós devemos levar a palavra de Cristo com a liberdade da graça, para que todos entendam que a graça, ela é poderosa para salvar todo aquele que nele crer. Que nós não somos salvos pela lei, porque Pedro falando diz assim: porque nem nós mesmos que éramos judeus conseguimos viver sobre o jugo da lei, quanto mais eles. Então por que ensinar a lei a eles e tirá-los da graça de Cristo Jesus? Aí a Bíblia fala que Tiago, que era o líder da igreja, se levanta e diz: é importante então ensiná-los quais são os sinais que a graça faz abundar na vida de cada um. E Paulo, quando começa a explicar, ele fala a respeito de frutos do Espírito, e ele fala a respeito do peso que há nos frutos da carne quando estamos sobre o jugo da lei. Paulo explica nessa carta que as marcas que estão sobre a vida de alguém são as marcas de Cristo. E é interessante que a palavra marca aqui usada no original, no termo, é estigma. Estigma significa algo que nasce ou que permanece como uma cicatriz na vida de alguém. E Paulo não está dizendo a respeito de marcas na carne realmente, porque o que Paulo está lutando é porque a marca da carne da circuncisão não tinha valor. Então Paulo estava falando de marcas espirituais, e ele estava dizendo que todo cristão tem que ter marcas de Cristo na sua vida, mas essas marcas não estão na carne, não são feridas, não são marcas de chicote. O que realmente Paulo está dizendo que as marcas que todo cristão deve ter são as marcas do ensinamento de Cristo na sua vida. E essas marcas Paulo está dizendo: eu trago sobre mim, ninguém me julgue, ninguém tente me condenar, porque eu estou debaixo da graça e trago na minha vida as marcas de Cristo Jesus. Olhando para o texto de Gálatas, Paulo ensina sobre essas marcas. Por exemplo, uma das marcas que Paulo estava dizendo, e a marca primordial na vida de um cristão, é a marca do amor. Paulo estava dizendo: eu trago sobre mim a marca do amor. A marca do amor em que o próprio Deus, quando está falando com Moisés, ele diz assim: amarás a Deus sobre todas as coisas como ordenança, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus ratifica esse ensinamento no Evangelho de Mateus, dizendo que o amor deve ser em primordial a Deus, e posterior deveremos amar o próximo como a nós mesmos. Interessante que quando Paulo está falando sobre amor, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: todos os dons do Espírito são coisas maravilhosas, mas tudo vai passar, e o que vai permanecer é o amor. Na carta aos Gálatas ele diz que um dos frutos que devemos gerar é o amor. Como é que podemos viver sem amar? Como é que podemos caminhar sem amar? O amor é o que move pessoas que estão ligadas a Cristo. E se quer uma marca maior de amor, imagine alguém que mesmo sendo Deus, não se subjugou sendo Deus, mas se despiu de toda a sua glória e desceu a habitar no meio dos homens como homem, e suportou a morte da cruz, para que através da cruz tivéssemos salvação. Esse amor não pode ser substituível. Esse é o maior amor expressado na humanidade, um Deus que morre pelos seus. Paulo, quando fala de marcas, ele está dizendo: ei, temos que ter na nossa vida, mais do que qualquer cicatriz, a marca que surge de dentro, que é o amor. Quer ter uma vida vitoriosa? Ame acima de todas as coisas. E quando
O amor é expressado na Bíblia acima de todas as coisas. Está dizendo a respeito acima de que as pessoas vão te fazer mal, as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão caluniar, as pessoas vão tentar te maltratar, as pessoas vão fazer tudo contra você, porque no mundo há uma hoste que manda nele, e essa hoste faz com que as pessoas odeiem. E a Bíblia está dizendo, mesmo contra o ódio, ame. Essa é a marca que carregamos na nossa vida. E essa é a marca que vai fazer de você alguém vencedor. Sabe a diferença? As pessoas tentam te prejudicar, mas você ama. As pessoas tentam ir contra você, mas você ama. O teu esposo ou a tua esposa lança palavras que te dissesse, mas você permanece amando. Seus líderes tentam te derrubar, mas você permanece amando. Lá dentro da empresa perseguem você, mas você mostra que há uma diferença naquele que serve a Deus, porque o amor de Cristo está derramado em nós. Nós não amamos por circunstância, nós amamos porque Deus mandou amar. E posso dizer uma coisa para você, querido? Se amar fosse fácil, não era mandamento, era sentimento. Não é, pastor? Se fosse fácil, Jesus não ia precisar falar, você tem que amar. Ia deixar, você amaria naturalmente. Mas se é mandamento, é porque não é fácil. Não é fácil você amar a ponto de perdoar. E quando se fala de perdão, amar é se colocar mesmo estando certo, como errado. Amar é mesmo que a pessoa faça algo contra você, você poder colocar no teu coração que você libera perdão e o perdoa para que a glória de Deus permaneça na sua vida. Que você olhar o que Paulo dizia, o que Paulo ensinava, e principalmente nessa carta, uma carta de advertência, Paulo estava dizendo assim, que permaneça em vós o amor. Quando Paulo escreve a Filemon, ele escreve uma carta interessante, porque havia um escravo chamado Onésimo, e era escravo de Filemon. Onésimo fugiu, escapou, e Onésimo passou um tempo em Roma escondido. Os escravos tinham um furo na orelha, que esse furo simbolizava que eles eram escravos de alguém. E não é um furo igual de brinco, não. É um furo parecido com o de alargador. Essa era uma marca de que alguém era um escravo. Haviam na época ceras que as pessoas usavam para tampar os furos e esconder que eram escravos. Alguns deixavam o cabelo crescido sobre a orelha. Mas a história diz que Onésimo foi descoberto. Viram que ele tinha a orelha furada e tinha fugido de algum senhor. Prenderam ele. Só que quando prenderam ele, colocaram ele na cela onde havia alguém chamado Paulo. Onésimo conheceu a Jesus. Paulo amou tanto esse jovem que disse para ele, eu vou escrever uma carta para Filemon, porque Filemon é meu irmão em Cristo. Mas nessa carta eu estou te mandando de volta para lá. A lei dizia que um escravo levado de volta para o seu dono, ele deveria ser castigado. Alguns recebiam a pena de morte. Onésimo naquele momento poderia dizer assim, eu não vou voltar, porque se eu voltar vão me matar naquele lugar. Eu vou sofrer naquele lugar. Mas Paulo escreve uma carta e diz assim, ao meu amado filho em Cristo Jesus, Filemon, escrevo-te para que você receba em Cristo Jesus a Onésimo, nosso irmão em Cristo.
e que o amor de Deus abunde no seu coração, a ponto não só de perdoá-lo, mas de recebê-lo na família de Cristo que está na sua casa. Paulo estava dizendo, não só perdoe, mas coloque ele na igreja como membro da igreja, que ele possa desfrutar de ser membro de uma igreja de Cristo, porque o que passou na vida dele passou, porque agora que ele aceitou a Cristo, nova criatura ele é, não é mais escravo, mas agora é filho de Deus, do Deus vivo. Quando você vê uma outra carta de Paulo, você vê Paulo honrando Filemão, porque Filemão não só ouviu a Paulo, mas instituiu Onésimo como obreiro na casa de Deus. De escravo passa a ser filho de Deus, recebido na casa do Senhor, com amor em Cristo Jesus. Quando se fala de amor, é estar pronto a fazer isso. Quando se fala de amor, está pronto a vencermos dentro de nós o nosso eu. Quando se fala de amor, é aniquilar a nossa vontade para entender que a vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar. Quando se fala de amor, se fala de responsabilidades. Ei, quando entramos pelo caminho do amor de Cristo na nossa vida, verdadeiramente somos transformados. Quando entramos por esse veio, aleluia, Cristo vive verdadeiramente em nós. Você pode olhar para alguém e dizer assim, te amo em Cristo Jesus? Diga para quem está atrás, na frente. Por que eu falo diga para quem está atrás, na frente? Porque às vezes você está do lado da sua esposa, é tão simples e fácil, né? Teu esposo. Mas quando eu falo, fala para quem está atrás, às vezes você vai ver alguém que você nem conhece. Mas assim é o amor de Cristo. O amor de Cristo é algo tão interessante que te faz ir para um lugar aonde você não conhece. E quantas vezes eu passei por isso? Chegar numa igreja que eu não conhecia ninguém e ser recebido de uma tal forma que parecia que todos me conheciam há muito tempo. E ser bem recebido. O amor de Cristo é você não sair do culto com pressa e querer chegar logo na porta para ir embora. Mas é você olhar para o olho de cada irmão que está próximo de você e desejar a ele que o próximo dia seja melhor do que hoje. De você poder estender a mão a ele e abençoá-lo com a paz de Cristo. Ei, o amor faz vivermos em comunhão. Diga comigo, comunhão faz parte do amor. Diga, se eu amo, tenho comunhão com os irmãos em Cristo. Está entendendo? Ah, pastor, mas eu não gosto muito disso não. Ei, tira isso fora do teu vocabulário. Ah, mas tem uns irmãos muito beijoqueiros na igreja. Essa carta diz, saudai-os com ósculo santo. Sabe o que é ósculo santo, irmão? É um beijinho no rosto. E quando fala de ósculo santo, é até barbado no barbado, irmão. Aí fora as pessoas até discriminam, falam assim, esse negócio de dar um beijinho no rosto de homem aí é coisa esquisita. Mas a Bíblia diz que isso mostra que nós não temos barreira para amar, que nós os amamos verdadeiramente como irmãos. Irmãos. Ei, você pode entender uma coisa? Em volta de você tem uma família que Jesus te deu. Em volta de você há irmãos. Ah, pastor, mas não nasceu do meu pai e da minha mãe. Mas tem o mesmo sangue, o sangue de Cristo derramado sobre a vida deles. Nós somos irmãos de sangue. O sangue de Cristo na cruz do Calvário. Mas vamos em frente que ele diz marcas no plural. E quando se fala de marcas, existe uma série delas. Mas eu quero me deter em algumas apenas que são chaves para a sua vida. E uma das marcas que Paulo trazia na sua vida era a marca de uma vida de oração. Diga comigo, oração.
A marca da oração é a marca que faz você entrar em uma nova dimensão com Deus. Deixa eu dizer algo para você: quando não temos uma vida de oração, nós somos crentes mornos. Nós somos crentes que somos movidos por mensagens de Facebook e não entendemos muitas vezes a verdadeira doutrina daquela mensagem, mas vamos aceitando e compartilhando. Mas quando temos uma vida de oração, nós temos uma vida de discernimento daquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu quero dizer algo para você: Deus tem propósitos com você. Você não é alguém que nasce sem propósito e morre. Eu falo isso sempre para que você não esqueça. Se você nasceu, é porque Deus tem um propósito na sua vida. A vida de oração nos aproxima de Deus. A vida de oração nos traz comunhão com Deus. Ei, quem não gosta de bater um papo com um bom amigo? Não é assim? Às vezes você perde horas, perde até o horário, conversando com um bom amigo. E um bom amigo é aquele que às vezes você conta segredos que não contaria para outros. Tem até alguns amigos que decepcionam você quando você conta os seus segredos. Mas o seu melhor amigo, para você contar as suas dificuldades, os seus problemas e os seus segredos, chama-se Jesus. E sabe como que podemos contar isso a Ele? Em oração. A Bíblia fala que a oração do justo, Paulo ensinando, pode muito nos seus efeitos. Jesus, ele é um pouco mais ousado. Ele diz assim: tudo que pedires ao Pai em oração em meu nome, crendo, recebereis. Isso é ousado demais. Jesus está dizendo que a oração é algo que cria fortalezas no ambiente espiritual. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: quando oramos, criamos, geramos, como se fosse um espelho refletido no céu, a imagem do nosso futuro. Estou parafraseando. Sabe o que ele está dizendo? Eu oro, Deus responde, e eu imprimo no céu a imagem do meu futuro, daquilo que Deus pode fazer na minha vida, através de uma vida de oração. A oração, irmãos, traz fortaleza. A oração traz confiança. Quando começamos a dedicar tempo de oração com Deus, e eu vou dizer para você, não é fácil, porque Paulo ensina, há uma luta entre a carne e o espírito. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne não. Quando você começa a orar e está com um pouco de fome, daqui a pouco aparece uma pizza voando assim, e já tira a sua concentração. Quer ver uma coisa que tira a concentração? Quando você começa a orar pelas dívidas, parece que aparece o carnê na sua frente. Aí você para de orar e começa a ler a data, quanto tempo já está vencido. São as lutas da carne. Quando você começa a orar por fidelidade, aquilo que cria infidelidade começa a querer aparecer na tua mente, porque a carne está lutando para que você pare de orar. E uma das maiores vitórias que a carne tem é tentar introduzir no teu coração que você não está apto e que Deus não irá ouvir a tua oração. Eu já vi até pessoas justificarem dizendo: mas pastor, eu cometi um erro, e a Bíblia diz que quando eu peco, eu estou eliminado da comunhão com Deus. A Bíblia diz em Isaías que o ouvido do Senhor não está gravado, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, mas quando está em pecado, nós estamos desligados. Deixa eu dizer uma coisa, isso era a época da lei, porque quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, o véu se rasgou, e a nossa oração agora, incessantemente, é ouvida diante de Deus. Sabe o que significa? Quando erramos, é aí que precisamos orar, porque quando oramos, alcançamos a misericórdia daquele que nos amou. E posso te contar um segredo? Ele te amou sabendo quem você era. Ele não foi enganado. Não é igual aqueles produtos que a gente compra pela internet.
Você compra a hora que você vê e fala, mas não é o que eu esperava. Não. Quando Jesus comprou você com o sangue de Cristo, Ele sabia quem você era. E como sabendo, conhecendo, entendendo você, Ele disse, tudo que pedires em oração, crendo, aleluia, você vai receber. Você está entendendo? Dedique tempo da sua vida para orar. Eu estava vendo um livro sobre oração de um homem chamado Randy Clark. E ele, em um momento do livro, escreve uma frase que eu guardei. Ele disse assim: quando verdadeiramente um homem ou uma mulher descobre o poder da oração, ele desejará permanecer de joelhos. Sabe qual é o nosso problema? Nós não cremos no poder da oração. Por isso, mal e mal oramos para abençoar o almoço ou janta. Falamos bom dia ao Espírito Santo e saímos para o nosso dia de trabalho. E quando chegamos, às vezes nem boa noite conseguimos dar porque estamos cansados. Mas Ele está dizendo, quando você descobre o poder da oração, você começa a entender o quão importante é orar. E você começa a entender o quanto a oração pode romper os céus. A oração é tão poderosa que o nosso pastor ensinou aqui por 2 vezes a respeito de que o melhor caminho para vencer uma tempestade é se inclinando diante de Deus e orando. Porque quando nos derramamos, nos inclinamos, nos colocamos diante da face do Senhor, Ele é poderoso para romper a tempestade, para parar os ventos, para mudar a circunstância da nossa vida. Então, irmão, tenha uma vida de oração, porque quando você entender o valor da tua oração, você não vai esperar somente depender da minha oração, do nosso pastor e pastor, ou dos pastores da comunidade, não. Você vai entender que você é poderoso em Cristo através da sua oração. A tua família depende da tua oração. Os teus filhos dependem da tua oração. As portas se abrirem depende da sua oração. E quando nós unimos em oração, a Bíblia diz que tudo que ligamos na terra é ligado nos céus. Digo para você, irmão, assim, vou orar por você essa noite. Pastor, mas eu não sei quem está do meu lado. Aproveite e já pergunta, qual é o seu nome? Se você não conhece. Você precisa conhecer o nome da pessoa por quem você vai orar. Outra marca poderosa que Cristo trouxe e que Paulo fala a respeito dela, são várias, mas eu quero me prender em algumas. É uma marca chamada adoração. Diga comigo, adoração. Se existe uma coisa que o diabo tenta parar a igreja de realizar, chama-se oração. Adoração. Sabia que o ministério da igreja mais atacado é o ministério da música? Mais atacado. Por quê, pastor? Porque eles são os que nos conduzem à adoração. E o diabo tenta pará-los. Você deve orar por esse ministério, orar por cada um que sobe aqui, porque eles precisam ser guardados por oração, porque eles nos ajudam a ter um período de comunhão e adoração a Deus. Mas a nossa adoração não pode estar restrita somente ao templo. A nossa adoração deve estar na nossa casa, no nosso carro, no nosso trabalho, aonde quer que estejamos. Devemos ter uma vida voltada à adoração. A adoração é tão poderosa que quando o rei Saul ficou molestado pelos espíritos malignos, ele chamou Davi. Talvez se fosse na nossa época neotestamentária, na nossa geração de grandes igrejas neopentecostais,
Se Davi fosse um desses pastores, ele colocaria as mãos sobre a cabeça de Saul e ficaria por quanto tempo fosse preciso para dizer: saia em nome de Jesus. Talvez procuraria um nome para o demônio que estava ali, e se não achasse, inventaria um, como muitos inventam. Mas Davi não, se sentou do lado de Saul e adorou a Deus com sua harpa. Quanto mais ele adorava a Deus, mais os espíritos não conseguiam permanecer no lugar e começavam a sair da vida de Saul. Quanto mais ele adorava a Deus, mais Saul sentia-se liberto e livre daqueles espíritos, porque existe uma coisa, irmão: quando você adora, o inferno recua. Quando você adora, os demônios não conseguem permanecer, porque se existe uma coisa em que o diabo, ele fazia muito bem, era adorar, e ele quis roubar a adoração de Deus. Mas quando o servo de Deus adora, ele não consegue permanecer, porque você ficou no lugar dele como um verdadeiro adorador. E nós hoje adoramos a Deus em espírito e em verdade. Sabe o que significa? Você pode adorar aonde você estiver. Diga comigo assim: eu sou um adorador. Diga: a adoração nos leva a vencer. Diga: a adoração nos leva a romper o sobrenatural. Como assim, pastor? Vou fazer uma ilustração. Não é que seja exatamente dessa forma, mas é para você compreender. Um dia Paulo e Silas, quem? Paulo e Silas estavam pregando a palavra do Senhor e foram presos. A Bíblia fala que não só foram presos, eles foram chicoteados, eles foram açoitados. O açoite romano era 39 chibatadas, era 40 menos uma, em praça pública, na frente das pessoas. Ambos foram chicoteados. A Bíblia fala que eles foram presos pelas mãos e pelos pés. Foram levados para o cárcere e lançados no cárcere. Presos, as portas foram fechadas do cárcere. E aqueles que o prenderam se recuaram e saíram dali e os deixaram naquela escuridão da noite. E quando a Bíblia fala que se aproximou da meia-noite, aleluia, Paulo e Silas começaram a orar e a adorar. A adoração deles começou a mover o coração de Deus. A ilustração que quero trazer para vocês é algo simples. Quem aqui, quando ouve uma música que conhece, mesmo sem querer, sem se aperceber, às vezes se pega batendo o pé? Quem já fez isso? Ou batendo a mão, o dedo? Às vezes aquelas músicas dos anos 80, ou os mais novos dos anos 90, até mesmo os mais novos dos 2000. Mas é algo que parece que está lá dentro, não é assim? Sabe o que a Bíblia fala? Que os céus são o trono de Deus, os céus, e a terra é o escabelo dos seus pés. Escabelo é apoio, então a terra é apoio dos pés de Deus. Eu não sei qual foi o louvor, qual foi a música, porque a Bíblia não escreveu ela, pastor Wilson. Senão cantaríamos aqui com certeza. E quando eles começaram a cantar e adorar a Deus, a Bíblia disse que esse louvor chegou tão forte nos céus, que Deus começou a fazer assim, acompanhando o louvor. Como você explica isso, pastor? Porque conforme eles adoraram, começou a acontecer um terremoto nos cárceres aonde eles estavam. Deus batia o pé, a terra tremia e havia um terremoto.
Aquele terremoto foi tão poderoso que a Bíblia fala que todas as portas foram abertas. Diga comigo, todas as portas. Vire para alguém e diga assim, não é uma, não é duas, é todas. Sabe o que eu quero dizer? A sua adoração pode abrir todas as portas que você precisa que sejam abertas. Eu não sei quantas portas você precisa que sejam abertas, mas a sua adoração pode romper com o impossível. Oh, aleluias! Diga comigo, a minha adoração traz salvação. Como assim, pastor? Abriram todas as portas, pastor. Quando Paulo saiu para fora, os soldados que estavam ali ficaram tão apreensivos, com medo, com aquilo que aconteceu, que um deles vai até Paulo e diz assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque esse Deus que você adora, aleluia, esse Deus que você adora, Ele é verdadeiro. Paulo só disse a ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A nossa adoração traz salvação. A nossa adoração abre os cárceres. A nossa adoração abre as portas que precisamos. A nossa adoração traz libertação e começa por nós mesmos. A nossa adoração move os céus. Paulo estava dizendo: eu tenho as marcas, não venham me incomodar, porque eu tenho as marcas de Cristo na minha vida. Essa noite eu quero te dizer, a maior estratégia de Deus para você é você carregar sobre a sua vida as marcas de Cristo. No passado, alguns jesuítas furavam as mãos, furavam os pés, furavam embaixo da costela para dizer: eu sou igual Paulo, eu também tenho as marcas de Cristo. Louco eram eles, porque não entenderam o que o Evangelho está dizendo. Se Paulo está dizendo, não adianta marcar-se com circuncisão, o que vale de verdade são as marcas interiores. Paulo podia dizer: eu tenho marcas de chicotes aqui, ó. Paulo era circuncidado. Mas Paulo falou: o maior valor que existe na vida de alguém é ter as marcas de Cristo sobre a vida dele. Deixa eu dizer algo, quero encerrar a mensagem com isso. Aleluia. A tua vida vai ter um sentido maior quando você entender que a necessidade das marcas de Cristo são plenas em nós. A tua vida terá um destino quando você entender que as marcas de Cristo na sua vida vão te levar rumo ao lugar desejado que Deus tem para você. Portanto, irmãos, aleluia, portanto, não abra mão de ter as marcas de Cristo na sua vida. A hora avança, mas eu poderia falar sobre as marcas da consagração. Ter uma vida consagrada a Deus. E é por conta da falta de consagração que não temos tantas conversões lá fora. Porque vivemos uma vida como se parecêssemos que somos mundanos. E esquecemos de ter uma vida de consagração limpa diante do mundo, mostrando Cristo em nós. A marca da obediência. Porque maior sacrifício que alguém pode dar é a obediência. Não adianta sacrificar se não obedece. E Jesus, o próprio Deus, disse: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. A marca da palavra de Deus na nossa vida. Termos a palavra de Deus como um bom obreiro que maneja bem a palavra do Senhor. E segue-se tantas marcas que deveríamos ter na nossa vida. Mas eu quero que você compreenda que essas 3 que eu ministrei são chaves que vão abrir as portas que você precisa para entrar no sobrenatural de Deus. Essas 3 marcas vão te levar para um nível maior, para uma dimensão maior com Deus. E essa dimensão é uma dimensão sobrenatural sobre a sua vida. Quem quer viver sobrenatural de Deus? Carregue as marcas de Cristo.